Doutor, quais são as consequências de um diabetes não controlado? São inúmeras. Eu acredito que é difícil você não ter um órgão que não seja envolvido pelo diabetes, mas os principais são olhos, podendo levar à cegueira, coração pode levar ao infarto e à morte, cérebro pode levar ao derrame, a parte sexual fica severamente ou gravemente comprometida, a circulação das pernas frequentemente é lesada, podendo levar a gangrena, amputação, os rins frequentemente também pode ser lesado pelo diabetes, leva a insuficiência renal, diálise, muitas vezes necessidade até do transplante renal. Diabetes é devastador, realmente é uma doença extremamente cruel para aqueles que têm. E quando uma pessoa consegue fazer o controle do diabetes, ela pode levar uma vida praticamente normal? Ah, sim, esse é o grande segredo, essa é a grande vantagem que nós temos, controlar o diabetes. Controlando o diabetes, praticamente nós evitamos isso e damos ao indivíduo a oportunidade de uma vida saudável, e não só uma vida saudável no sentido do controle, é a qualidade de vida. A pessoa é orientada a ter uma vida boa, uma vida com atividade física e uma boa alimentação, aquilo que todos nós deveríamos ter, mesmo não tendo diabetes. Isso é importante. A vida da pessoa com diabetes, ela deve ser uma vida saudável, aquela que todos nós deveríamos praticar. Atividade física frequente ou diária e uma alimentação saudável com verduras, legumes, arroz, feijão, carne, tudo que todos. Não é uma dieta especial, é uma dieta normal. Evitar os supérfluos, evitar as gorduras e frituras em excesso e os doces. Hoje nós temos substitutos dos doces, os adoçantes, que substituem bem esses pequenos prazeres que nós muitas vezes solicitamos no nosso dia a dia. Doutor, como o diabetes ele é de avanço gradual, o senhor recomenda check-up de quanto em quanto tempo para vistoriar a glicose do organismo? Olha, a pessoa após os 40 anos, ela deve pelo menos uma vez ao ano, na sua visita anual ao médico, seja o ginecologista, no caso da mulher, o cardiologista, o urologista, ao próprio endocrinologista, ela deve solicitar uma medida de glicose. Isso é feito rotineiramente pelos médicos, assim, os médicos em geral pedem isso, pelo menos aqueles que têm uma tradição de boa medicina. Isso a todo mundo a partir dos 40 anos. Se você tem risco, fatores de risco, se você é obeso, se você tem pressão alta, se você tem familiares com diabetes, principalmente o diabetes do adulto, que nós chamamos de diabetes tipo 2, então isso pode ser feito com menor frequência. Mas uma vez por ano é mais do que o suficiente para saber se nós temos diabetes, nós estamos com a tendência a ter diabetes, e se houver dúvida, procurar o médico endocrinologista para que ele possa fazer orientação e solicitar outros exames que porventura for necessário. Só para entender um pouquinho, doutor, o limite de tolerância do corpo com relação ao diabetes, quando uma pessoa faz um check-up e suas taxas estão quase chegando ao limite, isso significa dizer que ela tem pré-diabetes? Exatamente, nós temos um número mágico acima de 125, guarde esse número. Se você medir sua glicemia der acima de 125 miligramas por decilitro, ou seja, o número 125 é o ponto de corte. Então se você ter esse exame repetidamente, 2 vezes pelo menos, acima de 125, isso afirma que você possui diabetes. Se esse número for entre 100 e 125, então você tem que ter uma avaliação com um especialista para verificar se isso é apenas uma tendência ao diabetes, ou seja, pré-diabetes, ou se você já está começando essa enfermidade. Se for abaixo de 100, esse é o segundo número mágico, se for abaixo de 100 significa que você não tem diabetes e pode levar uma vida mais tranquila. Mas, como eu disse, pelo menos uma vez por ano, checar a glicose no sangue.